algumas pessoas. É interessante, irmãos, essa questão da transmissão, porque você sabe, o Facebook ele nos informa quantas pessoas alcançadas foram, né? E às vezes nós vemos assim, pouquíssimas pessoas talvez assistindo naquele momento ao vivo. Mas por exemplo, acho que não sei se foi essa semana ou semana passada, o Facebook informou que 529 pessoas foram alcançadas. Ou seja, ela abriu o vídeo e não sei se 1, 2, 5, 10 ou na íntegra da transmissão, ela ouviu, a gente não fica sabendo. Mas 529 pessoas abriram o vídeo. Então é muito importante, a gente às vezes não sabe o que Deus está fazendo. Não é verdade? Por quê? Porque os nossos olhos é muito limitado aquilo que Deus está fazendo. É por isso que Deus exige da nossa parte fé. A fé é algo que não requer aquela visão natural, né? Aquela visão a um palmo do nariz. Pelo contrário, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Aleluia! Bom, irmãos, nós nesses últimos domingos, nós estamos aí numa série de mensagens escatológicas, né? E o que é o estudo escatológico? É o estudo dos últimos dias, é o tempo do fim, ok? Então hoje nós vamos compartilhar aqui, sem nenhum tipo de intenção de jogar confete no diabo, mas é uma coisa que Jesus mencionou, os apóstolos mencionaram, e nós aqui como igreja, de uma maneira assim de advertência, de vigilância, queremos também transmitir essa mensagem, daquilo que nos espera nos próximos dias. Quando eu digo nos próximos dias, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, um ano, 5 anos, mas são coisas que apontam para o nosso futuro. Nós estamos indo de encontro a essas coisas. Eu particularmente penso que essa nossa geração é a geração que está aí pronta para ver a vinda do Senhor. Você não diz amém, mas eu creio, irmãos, eu creio de todo o meu coração. E hoje nós vamos falar sobre o anticristo e a nova ordem mundial. Então, como nós já compartilhamos em outros domingos, sobre o sermão de Jesus, que teólogos chamam, né, de o sermão escatológico de Jesus, e esse sermão é uma das passagens mais claras que nós encontramos em toda a palavra de Deus a respeito daquilo que nos aguarda até a vinda de Jesus nas nuvens. Esse é o sermão que prediz basicamente aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje, ok? Então, entre as predições que Jesus fez neste sermão, está algo muito interessante. Está o aparecimento de uma figura horrenda, maligna, terrível, que se chama o anticristo, ok? Mas antes de falar disso, de falar sobre o anticristo, eu queria relembrar com você o que nós vimos até agora em Mateus capítulo 24. Então, no sermão profético sobre o fim dos tempos, Jesus anunciou algumas coisas, alguns eventos. Quais são os eventos que Jesus disse? O que aconteceria nos dias após a ascensão de Cristo nas nuvens? Primeiro, eu não sei se você se lembra lá no Evangelho, alguns homens, discípulos, religiosos que cercavam Jesus ali, levou Jesus até o templo, porque naquele contexto estavam enaltecendo o templo e dizendo que o templo era mais importante do que o próprio Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo, que sobre este templo não sobrará o que, irmãos? Pedra sobre pedra. E que os gentios pisariam Jerusalém e fariam com que o povo israelense, ou os judeus, dispersariam por todo o mundo. E você sabe que o holocausto
né, lá de Hitler, foi um dos acontecimentos, porque o povo judeu se dispersou, a nação de Israel acabou, o povo se espalhou por todo o mundo, e um dos resultados, né, terríveis ao povo judeu foi que eles foram sacrificados por um homem terrível, que você conhece, né, devido à história, Hitler. Então Jesus mesmo disse que haveria a destruição do templo, que se cumpriu quando? No ano 70 depois de Cristo, ok? E nesse sermão profético, Jesus disse também que haveria o princípio das dores. E com esse princípio das dores haveria o quê? Sinais do fim dos tempos. E Jesus disse também para os discípulos, porque foi uma conversa em particular, lembra? Os discípulos chegaram para Jesus perguntando: Senhor, quando acontecerão estas coisas? E Jesus foi contando. E uma das coisas que Jesus disse é que os seus discípulos, a sua igreja, seriam o quê? Perseguida. E hoje também nós vamos compartilhar de uma das coisas que Jesus disse que aconteceria. Viria o quê? O anticristo e um evento terrível junto com ele. A grande tribulação. E por fim, no sermão, a vinda do Senhor Jesus e como nós deveríamos aguardá-la. Mas hoje nós veremos o anúncio da chegada daquele homem ou daquele ser maligno a quem Jesus chama de abominável da desolação, ou seja, o anticristo. E com a chegada do anticristo, né, o mundo atual, hoje, que nós vivemos, também vem se preparando para recebê-lo. Então lá em Marcos, capítulo 13, a partir do verso 14, diz assim: quando pois virdes, eu estava lendo esse texto em outra ocasião, e eu estava tão eufórico aqui, e falei sobre virdes, que era ver, não, mas é vir. Quando pois virdes, ou vir, né, o abominável da desolação, situado onde não deve estar, e aí Jesus disse: quem lê, entenda com sabedoria, com revelação por parte do Espírito. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Te lembra uma situação bíblica isso? Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, e o anjo falou para Ló e a sua esposa e as suas filhas: vão e de maneira alguma olhe para trás. Isso é uma advertência espiritual. Não é simplesmente porque eles não deveriam ver o que estava acontecendo, mas o ato de olhar para trás significa que o coração ainda está lá, entende? Então quem estiver lá em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, porque você sabe, as pessoas são apegadas com coisas. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Esse ai da Bíblia é terrível, irmãos. Se você puder estudar, ou tiver uma oportunidade de estudar os ais da Bíblia. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Olha só que interessante, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Ou seja, será um evento único na história. Então aqui no texto Jesus conecta a chegada do anticristo com o início desse período terrível, conhecido como grande dia, ou grande dia da tribulação, que a Bíblia diz que nunca houve e nem jamais haverá novamente sobre a terra. Por isso o sinal da grande tribulação, qual é? Qual é o grande sinal da grande tribulação? O aparecimento do abominável da desolação.
A Bíblia fala que no dia que esse homem surgir, no dia que esse homem aparecer, será o sinal que o grande dia, ou grande dia do abominável, a grande tribulação há de vir sobre a terra. Então o anticristo, que ainda vai se manifestar, ele vai ser aquele que vai trazer, vai ser aquele vagão que puxa toda a locomotiva, sabe? No dia que ele aparecer, já começa a contagem dos dias da grande tribulação. Porque nós vamos ler um texto. É interessante que muitos estudiosos têm muitas interpretações acerca dos números. Uns dizem ser simbólicos, outros literais. Mas a Bíblia deixa muito clara que haverá 7 anos desse governo do anticristo, onde 3 anos e meio será de um governo de uma suposta paz, mas os próximos 3 anos e meio serão os dias terríveis que a Bíblia acabou de mencionar, o grande dia da grande tribulação. Mas você sabe, na Bíblia é interessante que o apóstolo João, ele diz que desde a ascensão de Cristo, muitos anticristos já apareceram. Não é interessante isso? Muitos. Mas esse anticristo é diferente. Esse anticristo, ele é o que Jesus diz, o abominável da desolação. E ele será aquele que o diabo dará, irmãos, poderes sobrenaturais, para se levantar contra tudo que se chama Deus. Tudo. Por quê? Porque ele virá para acabar com toda e qualquer religião. Não haverá mais seguidores de Alá, não haverá mais seguidores de Cristo, não haverá mais seguidores de Preto Velho, Tranca-Rua, não haverá mais nada. Só haverá uma adoração a Ele. Você entende? Então o apóstolo Paulo, ele falou a respeito da vinda futura desse ser maligno, que está lá na próxima carta, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus, ou é objeto de tudo que se chama Deus, e tudo que é objeto de culto. Então não haverá mais culto a nenhuma religião, a ponto de, olha, ele mesmo assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. E no verso 5 diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo está relembrando aquilo que ele já antes mencionava aos irmãos. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Próximo. Então será de fato, Paulo dizendo isso já naqueles dias. Paulo naqueles dias, ele já dizia que o empecilho da manifestação do anticristo é que a ocasião favorável ainda não tinha acontecido. Era isso que o detinha, entendeu? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Que tremendo isso, irmãos! Apenas com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então você já começa a ver aqui, imaginar uma cena gloriosa, o Senhor vindo nas nuvens, Ele e o seu exército de anjos, seus santos, e na hora que Jesus disser morra,
Bíblia fala que ele vai morrer instantaneamente. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia é o ápice, é quando a serpente já se tornou o grande dragão, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, aos filhos não. Mas quem serão enganados? Os que perecem, porque não acolheram. E aqui eu te falo uma coisa muito importante: você é amado. Irmãos, eu descobri que essa é a chave que precisa ser virada, é saber o quanto você é amado. Você talvez é acostumado a dizer que você ama muito a Deus, mas não é assim, não digo isso para que você não diga que não ame a Deus, ok, mas sabe o que é o mais importante? É saber o quanto você foi amado. Nós amamos ao Senhor, aleluia, mas saber o quanto nós somos amados é a chave que vira a nossa vida de uma forma, irmãos, tremenda. Então deixa eu ler com você de novo. Quem é que vai ser enganado de toda injustiça? Os que perecem, porque não acolheram, recusaram, não acreditaram no amor da verdade. Para quê? Para serem salvos. Então saber que você é amado é uma chave importante espiritual, para que naquele dia, é o que Paulo diz, você diante dele não haja o quê? Medo, temor, mas que você com confiança possa se achegar na presença dele e dizer: contra mim não há nada, nenhuma condenação, nenhuma injustiça, não há nenhum espírito de acusação, porque eu sou amado. E assim você acolhe a palavra do amor e da verdade, amém, irmãos? E é interessante que Paulo diz que o surgimento do anticristo, ele coincide, lá no verso 3, ele coincide com um evento também muito estranho. Qual que é o evento? Irmãos, ou supostamente irmãos, vão abandonar a fé. É o que ele chama de apostasia. Antes, amor, lá no verso 3, olha lá: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha muito abandono da fé. Mas Paulo chama esse ser, o anticristo, do homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. E o apóstolo João também se referiu ao anticristo com alguns adjetivos. Ele diz: filhinhos, já é a última hora. E naqueles dias ele dizia que já era a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, ou seja, um espírito que age contra Cristo, entende? Pelo que conhecemos que é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E tem lá também no capítulo 4, no próximo versículo, que diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha como é importante você não ser uma pessoa desinformada ou ignorante acerca da palavra de Deus, irmãos. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, ou a qualquer atitude que se diz ser de Deus. Avalie, cheque, medite. Antes, provai os espíritos. De que maneira, irmãos? Acabei de falar, acabei de dizer para você. Não seja um propagador instantâneo de informações, né? Então antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, e nessa pandemia, meu Deus do céu, estourou que nem pipoca.
Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E não é pessoas que dizem ser macumbeiro. Eu não posso nem ficar falando essas coisas aqui, porque tem aqui perto. Achar que a gente é meio preconceituoso, sabe? Mas não estou falando desse pessoal. Eu estou falando aquelas pessoas que se dizem de Deus e falam em nome de Deus. Jesus disse: muitos virão dizendo eu sou o Cristo. Mas não é porque Ele é Jesus Cristo, é que Ele vem em nome de Cristo, entendeu? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então João acredita ou acrescenta que o espírito do anticristo já está no mundo. Ele já está atuando, ele já está trabalhando neste mundo. Através de quem, irmãos? Falsos profetas. E como é que eles trabalham com isso? Espalhando mentiras, heresias, ensinos errados a respeito de quem? A respeito da pessoa de Cristo. Você sabe que a palavra cristão significa mini Cristo. E a Bíblia fala que você é um embaixador de Cristo, ou seja, você fala em nome de Cristo. Todos nós somos. Mas há alguns que se levantam em nome de Cristo para proferir mentiras a respeito do mesmo. Ou seja, homens que falam que, por exemplo, na madrugada, Deus vai matar pessoas. Ele fala em nome de quem aqui, irmão? Ele fala em nome do diabo? Explicitamente assim? Ele fala, olha, eu venho em nome do diabo. Porque se ele fala que é em nome do diabo, ninguém dá crédito para ele. Mas ele vem falando em nome de Cristo. Então, qual é a sua imagem? Qual é a imagem do mundo acerca de Cristo? Deus é mau. Deus quer matar, na verdade. Deus não quer salvar. É como João e Tiago, certa vez que foi lá na aldeia dos samaritanos e voltou para Jesus e disse: Jesus, mestre, aquele povo não quis receber o Senhor. Quer que a gente ore para que caia fogo na cabeça desses? Jesus disse: olha, você não sabe que espírito sois. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Essa é a mensagem daqueles que representam de fato a Cristo. Mas há muitos profetas falsos que se levantam em nome de Cristo, dizendo que Cristo veio para matar. E aí é onde o medo impera nas pessoas. Mas João disse: aonde há o amor é lançado fora o... Quando você fala do amor de Deus, o medo é lançado fora. Esse é o Espírito de Cristo. Agora, quem é o anticristo segundo Apocalipse, irmãos? Vamos ver. A Bíblia diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha quantos chifres? 10 chifres. Os chifres apontam para poder e governo. E 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo. Qual a característica do leopardo? Ele é muito rápido, sim ou não? Com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. A Bíblia diz que o anticristo, a besta, ela vai ser ferida de morte, ela vai morrer. Mas, olha só, essa ferida mortal vai ser o quê? O que significa? Ele vai o quê? Ele vai ressuscitar. E com esse evento, como é que vai ficar as pessoas? E toda a terra o quê? Ficará o quê? Maravilhada. Uau! Seguindo porque aqueles que não creem no amor de Deus, certamente verá esse sinal e fala: nossa, ele é o cara, ele é o máximo, vamos seguir ele.
Próximo. Verso 5 tem? 4. Deixa eu acompanhar aqui também. E qual é o resultado disso? E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: olha só que adoração, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra a besta? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quem é bom de matemática? Multiplica aí. Ou divide aí. 42 meses dividido por 12. Um ano. Quanto que dá? 3 anos e meio, irmãos. Fugir da escola. 3 anos e meio. Onde que eu parei? Aqui nos 40. E abriu a boca assim, quando ele difamaram o nome de falar. Não li isso daqui. Agora eu vou ler os 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo de Deus, a saber, os que habitam no céu. E mais? Foi-lhe dado também que guerreasse contra nós, os santos, e os vencesse. Por quê? Aqui não é simplesmente vencer no aspecto definitivo. É que nesse governo a igreja será perseguida. As igrejas e reuniões supostamente irão para acabar. Um culto como esse, de maior, menor ou média proporção, sem chance. 2 ou 3 não vão poder se reunir em nome do Senhor. Por quê? Porque o anticristo, ele vai trabalhar e já está trabalhando para que isso chegue ao fim. A Bíblia diz, onde está lá? Você voltou, amor? Também pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos espirituais, se alguém tem percepção, se alguém tem fé, se alguém está tendo revelação aqui agora, ouça. Entende? Mas o que nós podemos retirar dessas passagens a respeito do anticristo? Eu numerei alguma delas. O anticristo, ele está vindo para ser um líder mundial. E ele vai vir com poderes sobrenaturais dados pelo próprio diabo, capaz de fazer sinais e prodígios que são mentirosos, enganadores. Outra coisa, ele vai buscar a adoração de todo homem. Quando eu falo homem, eu estou falando do gênero masculino, estou falando do ser humano. O anticristo, ele vai requerer para ele vai exigir para ele adoração, respeito, obediência de toda a raça humana. Ele vai se passar por Deus e vai querer tomar o lugar de Deus. A Bíblia fala que ele vai se assentar no templo que haverá de ser construído lá em Jerusalém. Você sabe que, eu não sei se você vê jornal, se você tem... minha esposa fala que o meu perfil do Facebook é chato, porque eu só sigo página de jornais. Mas jornais que falam a verdade, viu, irmão? Porque tem muitos falsos profetas jornalísticos aí, né, que falam mentiras. E lá em Israel eles estão falando já sobre a construção do terceiro templo. Tem um site, Guia-me, vocês seguem esse site, Guia-me? E volta e meia eles postam de rabinos judeus dizendo que a maquete, o projeto, já está tudo feito. O que precisam agora é colocar em prática, construir o templo, o terceiro templo. E a Bíblia fala que ele vai se assentar lá. E ele vai exigir a adoração de lá. Irá comandar
a maior de todas as perseguições contra a igreja, que vai ser o período da grande tribulação. E por fim, ele será destruído por um sopro de Cristo, quando o Senhor, o nosso Senhor, retornar em glória. Aleluia! Você sabe, irmãos, eu falo isso com uma paz no coração, porque nós somos guardados. Aleluia! Quando eu falo aqui de grande tribulação, não estou querendo trazer peso e medo para ninguém. Eu só estou dizendo que são coisas que há de acontecer sobre a terra, mas aqueles que são guardados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, esse não será tocado. Então aqui fica evidente que no mundo que nós vivemos hoje mesmo pode surgir um líder mundial com pretensões messiânicas. Você precisa enxergar isso, precisa ver isso. Nós temos ouvido, nós temos lido sobre, esses dias mesmo eu vi, sobre a hipótese de um governo mundial pós-pandêmico. Você já viu isso nos jornais? Mas para um governo mundial exige-se um líder mundial. Eu não estou falando aqui de púlpito como se eu estivesse interpretando a Bíblia. Eu vi nos jornais isso mesmo, falando sobre um governo único, e logo vai se requerer o quê? Um líder único, certo? Nós vivemos num ápice do mundo, que a tecnologia, a comunicação tecnológica globalizou o mundo, sim ou não? Essa pandemia, muitas outras calamidades nos dias de hoje mostraram como a nossa humanidade é frágil. E é nesse contexto que o anticristo ele vai surgir. Por isso você pode ver hoje que o mundo clama por quê? Pelo quê? Por um Salvador. O mundo hoje clama por uma liderança forte. O mundo clama hoje para alguém conduzir a humanidade para um novo tempo de esperança, um novo tempo de paz, um novo tempo de prosperidade. É nesse contexto que o anticristo ele vai surgir. As pessoas estão com medo, as pessoas estão fragilizadas. Hoje nós vivemos uma ingerência terrível, uma intromissão nas nossas vidas que, irmãos, você que gosta de ler história, você vai perceber que os dias que nós vivemos são dias de ingerência, onde o governo, ele dita o que você faz e deixa de fazer, para onde você vai e deixa de ir. Na história nunca houve isso. Pelo contrário, uma das coisas que as pessoas mais lutavam era a tal da democracia, a liberdade de expressão. Mas hoje eles vêm com uma falsa democracia. E sutilmente plantando nas nossas mentes que o melhor para as nossas vidas é que as pessoas, os governos, os líderes governamentais, é eles que vão reger a nossa vida e vem com um discurso que é para o nosso bem. Você entende isso? Então quero compartilhar algo a respeito do governo mundial que há de vir. E que se você for esperto, se você discernir, você já vai estar vendo ele sendo construído há muito tempo para essa finalidade, para a chegada do anticristo. Mas quando se fala desse tipo de assunto, muitos irmãos se fecham seu coração dizendo que essa pregação ou essa mensagem é a mensagem da teoria da conspiração, esses irmãos estão com aquela teoria da conspiração que tudo é desfavorável para a igreja, tudo é contra a igreja, mas não trata disso. Você tem o Espírito de Deus, você tem o poder, você tem a capacidade de perceber de forma espiritual o que está acontecendo nesse tempo. Aquilo que muitos têm chamado de nova ordem mundial, nos jornais você pode ver que essas coisas estão acontecendo. E a profecia apocalíptica diz claramente que o anticristo, ou
Ou seja, a besta vai governar diretamente 10 reinos. E eu creio que serão 10 reinos principais. Porque esses 10 chifres mencionados, coloca aí, amor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então aqui o que a gente vê? Que esses 10 reinos apontam para esse 10 chifres. A Bíblia fala que esse homem, ele vai governar 10 reinos, onde todos os outros reinos ficarão incapazes de se levantar contra ele. E ele vai dominar o mundo. Por isso nós deveríamos sempre ficar espertos, atentos, vigilantes, para ser mais bíblicos, sobre essas expressões de governo mundial, nova ordem mundial, globalismo, globalização. Porque o diabo está construindo coisas na nossa frente, e muitos irmãos, infelizmente, não têm visto. Amém, irmãos? Você sabe, eu tenho comigo que o diabo é o criador das guerras. Você crê nisso? Ele é o criador das guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Deus não criou essas coisas. E o diabo, ele vem construindo essa questão gradativamente, irmãos, gradativamente, sem que muitos possam perceber. Eu já disse para os irmãos que todo filme de herói, o herói sempre aparece no momento onde o circo está pegando fogo. Sim ou não? Não tem porquê um herói aparecer quando as coisas estão tranquilas. Então nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial. E aí, para justificar essa Primeira Guerra, eles criaram uma instituição que se chama Liga das Nações. Aí essa Liga das Nações não deu certo. E aí teve a Segunda Guerra Mundial. E aí os governos, aí os poderosos, inventaram a ONU, Organização das Nações Unidas. Para que é essa Organização das Nações Unidas? É uma organização para, digamos assim, mediar os países para que haja paz. Então essa organização acaba se sobressaindo contra países poderosos, como Estados Unidos, Rússia, porque quando um desses países se levantam contra a ONU, os outros países já ficam armados contra esse suposto rebelde. E aí agora inventaram, a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E se você fala alguma coisa, ou qualquer país fala alguma coisa contra a OMS, você é taxado de louco. Quem é você para falar sobre a OMS? Então essas organizações acabam sendo deuses que jamais podem ser questionadas. E você percebe que eles vêm com uma pregação, uma mensagem que aparentemente é para o seu bem. E as pessoas, por acharem que estão querendo o bem delas, elas acabam aceitando. É interessante que nós vimos nesses dias aí, eu tive uma situação, essa questão da máscara, meu Deus do céu. Esse dia eu estava trabalhando e esqueci a máscara. Eu esqueci a máscara e, você sabe, irmãos, eu tenho uma... Está gravando, mas... Essa questão da máscara, eu acho que ela é mais... Será que eu vou influenciar falando? Bom, esqueci minha máscara trabalhando e fui atender um cliente. E aí a pessoa ficou longe de mim assim, um exagero, fazendo assim para pegar uma prancheta da minha mão. Eu fiquei meio assim, sem entender. Ele falou, olha, eu não vou chegar muito perto não, porque você está sem máscara. Aí caiu a minha ficha. Falei, ai meu Deus, estou sem máscara. E aí eu falei, tudo bem, desculpa. Entreguei a prancheta para ele e ele falou, me dá a caneta. E eu naquele lampejo eu falei, mas você vai pegar minha caneta? Então são umas coisas que inculcam na gente, OMS, ONU, que a gente fica refém dessas coisas. E o que eles pregam é que isso é para o seu bem. Mas de certa forma, acabam escravizando as pessoas. De que maneira? Eu não estou aqui pregando contra a máscara,
contra a vacina, meu Deus do céu, faça todas essas coisas. Mas eles vêm com uma mensagem para te aprisionar no medo. No medo. O medo faz com que as pessoas aceitem todo tipo de conversa que aparentemente é para o seu bem. Então a sociedade tem sido afetada, influenciada por essas organizações com um único objetivo. Qual que é? Está lá em Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. No final das contas, irmãos, o alvo é perseguir a igreja. Porque você pode ver, você pode analisar, é espiritual isso, não é teoria da conspiração. Nós vemos aí uma flexibilização da pandemia, sim ou não? Mas, não sei se você está atualizado, no mundo inteiro, foi flexibilizado o comércio, a economia, foi flexibilizado setores que movimentam a economia do país, mas em muitos países, eu digo muitos, não foi permitido voltar à reunião da igreja. Então qual que é o objetivo? Qual você acha que é o objetivo de todas essas coisas? Você acha que é uma coisa natural que está acontecendo? Se você achar, você vai achar que é a teoria da conspiração, mas não é, é espiritual. O mundo caminha para isso, e não se surpreenda se amanhã ou depois, no Jornal Nacional, no SBT, no Jornal do SBT, nos jornais mais conhecidos, disserem, olha, vão levantar um governo ou um líder mundial. E aí você vai poder testificar comigo que todas essas coisas não surgiram do nada. O Senhor mesmo já tinha dito que todas essas coisas aconteceriam. Mas o que é necessário para um governo mundial? Primeiro, um controle governamental. Tudo o que tem acontecido durante essa pandemia é apenas um treinamento. É o circo pegando fogo para o herói surgir, entre aspas. Não é verdade? É tudo um circo para que ele venha. Então as pessoas estão sendo acostumadas por esse controle. Você sabe, esse controle ele não vai vir assim imposto para você de uma vez. É algo que vem sendo colocado gradativamente sem que as pessoas percebam. Elas vão se acostumando, por exemplo, em usar máscara. Sim ou não? Isso aí já virou um adorno para você. Eu digo que é adorno mesmo. Por quê? Não é mais uma necessidade. Ninguém quer usar uma mascarinha descartável. Eu não estou tacando pedra em vocês, não. Pelo amor de Deus. É da Nike, da Adidas, de tudo quanto é tipo. A minha é da Lupo. Entendeu? É um adorno, já faz parte da vestuária. Isso foi colocado ao ser humano e as pessoas já se acostumaram com isso. Agora o que é assim inegável é que você agora não pode ficar sem. Se você tiver sem, é como se você estivesse nu, pelado. Meu Deus do céu, olha, ela está sem máscara. Jesus amado, põe isso, menina. Vão acostumando isso nas pessoas. Segunda coisa, moeda digital. Você sabe que estão caminhando para acabar com dinheiro em espécie, com as cédulas. Será agora tudo digital. Falaram dos bitcoins, falaram aí dos créditos, mas agora tudo será digital. Tudo. Estão acabando. Vocês estão vendo isso nos jornais? Hoje você sai com R$100 para a rua. Você vai nas Casas Bahia, você vai na Casa do Norte, você vai na doceria, você vai em tudo quanto é lugar, você gasta onde você quiser. Ninguém sabe onde você gastou aquele dinheiro. Mas com a moeda digital, tudo que você comprar vai te acusar ali. É mais ou menos como já é o cartão de crédito. Outra coisa, o cadastro mundial. Então hoje você tem um CPF, cadastro de pessoa física, ele é limitado aqui na nação brasileira, mas se houver um governo mundial, haverá também um cadastro mundial. Você sabe que na China hoje, já é uma coisa assim, assustadora. Hoje eles têm câmeras para tudo quanto é banda.
Você está andando na rua, a câmera ela foca na sua face, ela faz a leitura e puxa toda a capivara da sua vida. Puxa todos os dados. Na China é assim. Não é o mundo dos Flintstones não, né? Daquele desenho futurista. Não, lá acontece isso mesmo. Lá tem uma pontuação, um score humano, que se você pisa fora da faixa, se você dá alguma mancada fora da lei, a sua pontuação cai e você é abdicado de algumas coisas no país. Você já não pode colocar o seu filho numa escola um pouquinho melhor. Sistema de compra, crédito, multas são muito altos. Então essas coisas já existem em lugares do mundo. Outra coisa, o aquecimento global. Esse aqui esse tal do aquecimento global, uma coisa que se arrasta já há muito tempo. Há muito tempo. Você sabe que eles têm hoje tecnologia para que em certos lugares não chova? Eles queriam fazer isso com carnaval. Um carnaval, acho que do Rio de Janeiro, em não sei que ano aí. Mas lá na Rússia, houve Jogos Olímpicos, se eu não me engano, em que o Estado lá, eles acionaram essa tecnologia para que não chovesse durante os Jogos. Então, irmãos, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas eu creio que é possível, em nome, de todo esse caos, para o surgimento do anticristo, usarem de tecnologia para dizerem que a camada de ozônio está rompendo, e o aquecimento global está derretendo as geleiras, não sei da onde, e aí vão precisar de quem? De uma mente brilhante para acabar com todas essas coisas. Outra coisa, o controle populacional. Querem controlar tudo. Você sabe que os ambientalistas já dizem, que a população não pode crescer tanto assim. A população não pode crescer. Você sabe que na China é proibido ter 2 filhos. São bilhões de pessoas. E você sabe que falam que esse vírus, ele foi criado em laboratório. Alguns dizem, eu estou dizendo nem que sim, nem que não. Mas eu acho possível. Falam que foi criado em laboratório. Alguns dizem isso. Teve até uma repórter chinesa que foi perseguida e disse que ela tinha provas que foi criado em laboratório. Não estou dizendo que sim, mas não acho impossível. E quantos milhões e milhões de pessoas morreram no mundo todo por causa dessa pandemia? Hein, irmãos? Outra coisa, alimentação como ideologia. Você sabe que a ideologia hoje está muito forte em todos os segmentos. Eu mandei um vídeo no WhatsApp. Vocês chegaram a ver o vídeo? Um coral gay cantando uma musiquinha, assim, uma melodia aparentemente bonitinha, dizendo que o intuito deles, ou a agenda deles, era converter os filhos, os nossos filhos, para que no final o convertido seja nós. De que maneira? Inculcando, falando, e você vai o quê? Se acostumando nessa ideologia. É um movimento que mais tem crescido no mundo. Nós vemos, agora surgiu os veganos, O que os veganos dizem? Aparentemente não é o vegetariano, é o vegano. É o vegano. A intenção deles não é por boa saúde. O que eles pregam é que o animal, ele tem pouca diferença com o ser humano. Ele não tem menos valor do que o ser humano. Ele não é menos sagrado do que o ser humano. Que todo animal tem o mesmo valor que um ser humano. Mas é onde que vem a hipocrisia, Porque eles protegem a galinha, mas são a favor do aborto. Uma tremenda hipocrisia, uma incoerência em tamanho. Então são ideologias que às vezes as pessoas retêm, mas não vê a hipocrisia por detrás delas. Outra coisa, o feminismo. Eu não estou falando da questão feminina, eu estou dizendo do feminismo, que é um ativismo, É um trabalho de pessoas más intencionadas. E a ideologia de gênero, aonde diz que
há uma igualdade, né, entre homem e mulher. E eu não estou aqui dizendo que a mulher é inferior ao homem, o homem é inferior à mulher. Mas o que o diabo quer com isso? Ele quer que o homem perca a sua identidade como cabeça do seu lar. Ele quer que o homem se reduza, né, a uma sensibilidade como a da mulher, assim fazendo com que a família acabe. E essa não é a vontade de Deus. Outra coisa, a perseguição. A perseguição também a cristãos tem alcançado uma proporção que você talvez não tenha ideia, porque você vive no Brasil, é um país tropical, abençoado por Deus, mas você sabe, na África, na China, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, milhares e milhares de irmãos têm morrido, enquanto você está comendo hambúrguer no McDonald's, coxinha da Edileuza, pizza do Alvorada, entendeu? Tem irmãos morrendo por aí, por isso é necessário a gente se posicionar, irmãos. E eu não digo que é para você se posicionar para que essas coisas aconteçam, porque elas vão acontecer. Mas você como igreja precisa tomar algumas frentes, algumas atitudes. Eu não digo que hoje em dia o chip é a marca da besta, mas eu creio que o chip é um sistema que vai controlar pessoas, sabia? Eu não digo que, como muitos dizem, né, que o chip é a marca da besta. Mas essa tecnologia é uma tecnologia de empoderamento das pessoas. O anticristo, ele não vai vir com uma guerra sangrenta, obrigando as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Não. É mais fácil você conquistar as pessoas e inculcar nelas essas coisas do que colocar nela a força. E é por isso que os 3 anos e meio de suposta paz no mundo, através desse homem, vai ser um período onde as pessoas vão abraçar as suas ideias com toda mentira, fazendo com que as pessoas sejam robôs nas mãos desse ser maligno. E diante disso, nós como igreja, o que precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos nos reunir juntos, sempre, exaustivamente. E quando eu digo isso, não é todos os dias necessariamente, mas às vezes termos que abrir mão de certos tipos de prazeres para buscarmos o conhecimento da verdade da palavra de Deus, para nos tornarmos vigilantes das coisas que vão acontecer. Um povo ignorante, você sabe, irmão, não vai muito longe. Eu até brinquei esses dias aqui que o desinformado, ele sempre é o último a fazer as coisas. Você chega para a pessoa, tá sabendo, fulano, que hoje é o último dia de tal coisa? É? Deixa eu correr lá. O desinformado é assim. O informado, ele é sempre vigilante. Por isso nós precisamos estar reunidos, precisamos congregar, precisamos nos fortalecer a cada oportunidade para juntos estudarmos, esmerarmos a palavra de Deus. Outra coisa, temos que ter pressa em evangelizar o mundo. Mas quando eu falo mundo, eu não estou falando o cosmos, eu estou falando o mundo em torno de você e de mim, entende? Qual é o seu mundo? Qual é o seu ambiente? Qual é o seu círculo de amizade? Qual é o seu círculo parentesco mais próximo de você? Se bem que hoje pela internet você pode alcançar alguém lá na Bahia, um amigo lá nos Estados Unidos. Então nós precisamos ter diligência, amor, primeiro pelos nossos, e depois por todos aqueles que o Senhor nos dá oportunidade no nosso círculo, né? No nosso mundo. Outra coisa, as profecias bíblicas vão se cumprir, mas nós, enquanto estivermos aqui, precisamos resistir ao diabo. Resistir no quê? Em toda a sua mentira. A Bíblia fala resistir. Isso é para a igreja, irmão. O ímpio não tem poder para resistir ao diabo. Isso foi um poder dado para você. Você tem o poder para resistir e desfazer, não só resistir, olha só, mas desfazer as obras do diabo.
talvez eu tenha trago muita informação acerca de coisas assim, até jornalísticas para você, mas é importante que você veja o que está acontecendo no mundo, porque se você vive em torno apenas daquilo ali, ó, do seu mundinho, do seu trabalho, daquelas coisas ali cotidianas, você inevitavelmente se tornará uma pessoa cega daquilo que é muito mais amplo. Você entende? Então, enquanto nós estivermos aqui, você é aquele que ora e as cadeias caem. Você é aquele que ora e as correntes quebram. Você é aquele que, quando o diabo vem contra você e você resiste ele foge de você. Ele não pode te resistir. É por isso que Jesus disse. Olha a conexão bíblica. Paulo disse: resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E Jesus disse que as portas do inferno não podem, ou seja, não tem poder para isso. Não é porque você é forte, não é porque você é mais santo ou menos santo, é porque você tem uma autoridade no nome de alguém, em que o diabo se dobra, em que o diabo não pode resistir, que é o Senhor. E também você pode desfazer. Às vezes a gente fica tão preocupado porque fizeram um trabalho de macumba para você, irmão. Você foi levantado para desfazer as obras do diabo. Você não está entendendo? Você foi feito para desfazer. Você foi recriado para desfazer. Fizeram, eu desfaço. Acabou, fique em paz. Nada e ninguém pode contra você. Outra coisa, como igreja nós precisamos clamar diariamente. Meu filho, às vezes, ele tem 9 anos e ele tem muitos sonhos. Eu não estou falando que eu sou mais santo que você nem nada, viu, irmão? É uma questão do meu coração mesmo, porque é imperceptível as coisas que a gente vê hoje em dia. É perceptível, aliás. E ele fala de muitos sonhos e tal. E eu falo: filho, se Jesus não voltar, para tudo eu falo isso para ele, para tudo. Se Jesus não voltar, quando você casar, quando você tiver 18 anos, ele fala: parece que o papai não quer que essas coisas aconteçam na minha vida. Eu falo: eu quero, mas muito mais eu quero que o Senhor venha. Eu desejo isso. Tem pessoas, eu ouvi crente na minha frente dizer: olha, eu quero que Jesus volte, mas eu queria casar primeiro. Eu queria me formar primeiro, eu queria isso primeiro, eu queria aquilo primeiro. Escuta, Paulo diz que o Senhor vai voltar, sabe para quem, irmão? Para aqueles que amam a sua vinda. Amam. Talvez o meu filho, na sua imaturidade, ele ache que eu não desejo coisas boas para ele, porque ele pense que essas coisas que ele sonha sejam superiores daquilo que Jesus tem para ele. E aí eu tenho que explicar: filho, o que é comparado à glória de Deus, que há de se manifestar em você, comparado com a faculdade, em ser advogado, em ter um apartamento nos Estados Unidos, em Miami, em Long Beach, sei lá na onde, em ter um carro da Chevrolet. Ele fala que vai me dar um carro da Chevrolet quando ele se formar. Quando ele se formar, esse carro vai, depois, antes disso já uns 10, né? Até ele se formar, é um por ano que eles fabricam aí praticamente, né? E eu falo: filho, tomara que o Senhor venha, eu não preciso nem de carro, eu vou voando. Aleluia. Você acha que isso é brincadeira? Não, é verdade. Para que porta para atravessar essa parede? Jesus fala, a palavra de Deus fala que Jesus entrou onde que os discípulos estavam reunidos, com a porta fechada. A Bíblia fala que quando ele foi assunto aos céus, lá em Atos capítulo 2, quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia fala que haviam discípulos ali, não sei se 11, 120, mas viram ele subindo aos céus, flutuando, voando. Todos os dias nós devemos clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, volta logo Senhor. Eu e você precisamos ter esse coração. Você sabe, irmãos, o anticristo ainda não chegou, ainda, mas com toda certeza o espírito do anticristo está presente, não só hoje, mas em muitos anos, até aqui, através de falsos profetas, através de falsas religiões.
através de um Estado secularizado que persegue a igreja de Cristo. Então nós precisamos estar todos os dias vigilantes, amém? Gostaria que você ficasse de pé, nós vamos cear. Aleluia. Se alguém puder me ajudar. Aleluia. Obrigado, irmã. Nós vamos ceiar aqui agora. Vamos cantar uma canção, porque de fato é iminente a vinda do Senhor. E você sabe, irmãos, nós vivemos tempos de muita enganação. E quando Paulo diz estarmos vigilantes, é exatamente para que esse engano não nos acometa. A Bíblia fala que futuramente muitos seguirão esse anticristo como se ele fosse de fato Deus. Mas para aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, esses que já são selados, marcados pelo Espírito de Deus, jamais serão enganados, porque conhecem a verdade do amor de Deus. Se você tem o Filho, e de fato tem, em nome de Jesus, você tem o Pai. E se você tem o Pai, você tem o Espírito do Pai, que testifica no teu coração que você é filho. Você é filho amado. Não temas esses dias, irmãos, não tema. Mas seja alguém que tem o discernimento, a visão espiritual das coisas que estão acontecendo. Por isso nós precisamos ter aqui no nosso coração um coração que percebe a pressa do Senhor. A pressa do Senhor em relação a nós, de evangelizarmos, de pregarmos a palavra, de falarmos do amor do Senhor Jesus, que deu a sua própria vida em obediência ao Pai, para que muitos sejam salvos. A palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo. Infelizmente, irmãos, muitos não vão aceitar. A Bíblia fala que as nações se lamentarão, aqueles que não creram no Filho de Deus. Mas se você está aqui hoje é porque há muitos a serem salvos, e o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida. Se você está aqui hoje, nessa pandemia onde muitos morreram, e você está aqui hoje é porque o Senhor quer usar a sua vida. Creia nisso. Eu gostaria que você dissesse para o Senhor: Senhor, estou disponível. Eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor, que o meu espírito esteja vigilante, que os olhos do meu coração possam entender, que os meus ouvidos espirituais possam ouvir e discernir todas as coisas que temos ouvido e visto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos levante, Pai, como verdadeiros embaixadores, criando oportunidades para pregarmos o Teu amor, assim ganhando, Senhor, vidas preciosas que o Senhor mesmo, antes da fundação do mundo, já separou nesse tempo. Que essa geração, Senhor, conheçam a Ti, ó Pai, e o Teu Filho Jesus, a quem o Senhor deu, e que nós sejamos boca do Senhor nesse tempo, para proclamarmos o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos amado, que nos amou e que para sempre nos amará. Ó Senhor Jesus, nos usa pela Tua unção, com poder e grande glória. Senhor, faça de nós instrumentos de operação de grandes milagres, que o Espírito que reside em nós possa falar através de nossos lábios e convença o mundo, Pai, da justiça que há em Cristo Jesus, que convença do pecado e convença do juízo, Senhor, tudo pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Você pode segurar o pão que foi dado pelo Senhor Jesus na noite que foi traído. E o Senhor Jesus disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós.
o corpo que foi moído, o corpo que foi traspassado, o corpo que foi ferido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tem o dom da cura, você tem um dom maravilhoso de curar a si mesmo e curar aqueles que estão em torno de você. Você é uma ferramenta de cura. Creia nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, comamos. Aleluia. 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 A palavra do Senhor nos evangelhos diz que de semelhante modo ele tomou o cálice com vinho, erguendo e dizendo que era o símbolo da nova aliança, porque era o seu sangue que haveria de ser derramado. O Senhor selou a aliança do Filho com o Pai, favorecendo o homem com o seu próprio sangue, em memória daquele que foi erguido, erigido no madeiro, e recebeu toda a maldição, toda a enfermidade, mas que um dia ele voltará, não como um cordeiro, mas como um leão, o cavaleiro no cavalo branco, em nome daquele que tem um manto tinto com sangue, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Tomemos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você possa levantar sua mão direita. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana de grandes experiências com o Senhor acerca daquilo que o Senhor vai fazer através de você. Que você seja a boca do Senhor, embaixador, embaixadora do Senhor, aonde você estiver. E que o amor do nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade e discernimento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que domingo que vem a gente possa estar aqui novamente para desfrutarmos daquilo que nós recebemos em comum, o Espírito do Senhor. Amém? Deus abençoe.